toda vez que ele se oculta, é porque ele está fazendo alguma. Naquela época, antes do 20º Congresso do Partido Comunista, foram presos, estima-se, 4 milhões de pessoas. Então, e agora, 4 milhões? Toda vez que ele se recolhe, é porque ele está preocupado com a sua segurança. E ele, instintivamente, ele ataca antes dos outros. O seu Ministério de Segurança, no início, agora de agosto, publicou uma mensagem dizendo que a contra-espionagem é uma obrigação de todo o povo chinês. Os acontecimentos estão se sucedendo de forma muito rápida, e porque isso, na verdade, ocorre como se fosse uma progressão geométrica, né? À medida que, eu digo isso no canal, à medida que um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte, e esse processo vai se acelerando. O que nós estamos vendo agora é, digamos assim, uma consolidação das pré-condições, novos catalisadores terão um efeito mais forte, porque as pré-condições já estão sólidas, e os movimentos, digamos assim, de pressão para novos movimentos têm aumentado muito. Nós temos o exemplo do que está acontecendo agora na China, onde o líder chinês, o Xi Jinping, ele desapareceu, assim, está bem ausente, inclusive não foi na cimeira do G20, porque ele está tendo problemas seríssimos internos, né? E, para vocês terem uma ideia, lá houve agora um expurgo muito grande. O ex-ministro das Relações Exteriores tinha desaparecido da mídia, e depois se descobriu que ele estava efetivamente detido, foi afastado do cargo sem que sequer se dissesse o porquê. Agora, o ministro da Defesa, general Li, também está já desaparecido há algumas semanas, e, pelo que se sabe, ele foi detido e preso. Fora isso, mais 2 outros generais também. Se estima em cerca de 200 oficiais das Forças Armadas chinesas foram detidos nos últimos dias. Então, algo está ocorrendo na China, e isso é muito preocupante, Betete. Eu gravei um vídeo 119 sobre as peculiaridades da China, porque lá é um local, é um país, onde o seu líder decide sozinho. Ele não precisa consultar ninguém, não há nenhuma... Esse 119 aí foi praticamente só sobre a China. Então, o que acontece lá? Lá é diferente de outros países, onde há um processo para a tomada de decisões estratégicas. Geralmente, o presidente tem que consultar uma série de pessoas, etc. Lá não, Xi Jinping, ele enfeixa o poder. Então, ele decide sozinho. Se ele se sente encurralado, se ele se sente pressionado internamente, ele reage imediatamente, que é o que está acontecendo. Amanhã, ou mais tarde, da sexta-feira, eu vou colocar no ar o vídeo 120, onde eu vou detalhar essa crise na China, né, que é o sucessor do 119. Eu tinha feito uma live, a live 22 também, tem uma semana e pouco, ou 10 dias. As lives ficam mais para baixo, porque são ao vivo, né? Isso, mas aí, a live 22, essa aí. Ok? Bom, o que acontece então, Betete? Não é impressão sua. Pois não. Só para situar, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o presidente Lula, a gente sabe que hora que ele toma o café, qual que é a agenda dele, com quem que ele vai almoçar, se ele tem um compromisso à noite, se ele está dormindo no palácio, a gente sabe de tudo. Então, é totalmente anormal um presidente de uma nação não ter nenhum contato com o público, e a própria mídia governamental não mostrou nada dele, professor Luiz Antônio? Não, o sistema lá é completamente hermético, Betete. O Xi Jinping, ele enfeixa os 3 cargos mais importantes do país. Ele é o presidente, ele é o secretário-geral do partido, o número 1 do Partido Comunista, que efetivamente é o próprio governo, ele é o presidente do governo, e ele é o líder da Comissão Militar Central, que é, na verdade, quem fecha o poder da segurança. Lá, o Ministério de Segurança Interna, ele conduz investigações que o Xi Jinping tem chamado de combate à corrupção. Isso já há bastante tempo. O problema é a leitura que pode se fazer de corrupção. Corrupção é o quê? É você discordar de mim e ser contra o meu regime? Corrupção intelectual, corrupção mental, corrupção moral, corrupção ética? Qual é a leitura disso? Então, no 119, eu falei bastante sobre isso, e no 120 eu vou discorrer, porque no momento em que no momento em que Xi Jinping
se afasta completamente. Ele já fez isso num movimento antes do 20º Congresso do Partido Comunista, que renovou ele para um terceiro mandato. Toda vez que ele se oculta, é porque ele está fazendo alguma. Naquela época, antes do 20º Congresso do Partido Comunista, foram presos, estima-se, 4 milhões de pessoas. Então, Não, e agora... 4 milhões? 4 milhões de pessoas. Eu comento isso no vídeo, agora não sei mais, são 300 vídeos que tem no canal, entre lives e gravados. Então, em algum vídeo lá atrás, eu comentei isso. Veja bem, Betete, toda vez que ele se recolhe, é porque ele está preocupado com a sua segurança. E ele, instintivamente, ele ataca antes dos outros. É um instinto dele. Ele anula os riscos, anula os opositores. Nesse momento, ele está fazendo um limpa no governo, um limpa mesmo, principalmente nas Forças Armadas. Né? E isso traz uma preocupação muito grande, porque quem decide sozinho pode decidir a qualquer momento uma coisa que não seja, digamos assim, adequada para o resto do mundo. Então, na China, pode falar. Então, é uma tensão constante, né, professor Luiz Antônio? Porque há pouco tempo ele já fez um limpa. Anteriormente, né, em outro ciclo, ele também fez o limpa. Então, ele está rodeado de inimigos, né? Exatamente. Se você olhar o que aconteceu no 20º Congresso, quando ele mandou retirar o Hu Jintao do Congresso, um líder muito respeitado, antes ele já tinha afastado Zhang Zemin, ele é uma pessoa que realmente não deixa ninguém se opor a ele. Em 2015, ele já tinha feito um limpa nas Forças Armadas, em 2015. No 119, eu explico, Betete, que os analistas ocidentais têm muita dificuldade porque simplesmente eles não compreendem a mente do Xi Jinping. Se você quer entender as decisões que alguém vai tomar, você precisa aprender a ler os seus pensamentos, precisa entender a sua cultura, o que motiva ele nas suas decisões, o que realmente pesa para ele em termos de decisões. Então, quais são as motivações dele? Quais são suas crenças? Qual é o entendimento que ele tem geopolítico? Isso é fundamental para você decodificar, né, as mensagens que ele envia, né? As mensagens que, na verdade, ele coloca através da própria mídia. Por exemplo, o seu Ministério de Segurança, no início, agora de agosto, publicou uma mensagem dizendo que a contra-espionagem é uma obrigação de todo o povo chinês. O que eles quiseram dizer com isso? Né? A contra-espionagem. Então, para falar de China, nós levaríamos um tempo grande, mas, como eu disse, está no 119, eu vou falar um pouco mais no 120. Por quê, Betete? Hoje é a contra-espionagem, está vendo? Isso aí. Então, veja bem, esse é algo muito importante, Betete. Primeiro, porque a China é uma superpotência hoje. Né? 2, para vocês terem uma ideia, ela tem a maior marinha de guerra do mundo. E eu vou falar no 120, inclusive, de um relatório da Office Naval Intelligence sobre o que está acontecendo na China. Muito preocupante. Eu vou falar no 120. Muito bem. Então, a China se tornou algo extremamente tenso, porque ele decide sozinho, é um sistema hermético, difícil de você monitorar o que pensam os líderes chineses, e você praticamente fica tendo que estudar a mente dele. Eu fiz um grande estudo sobre isso, desde a infância dele, os problemas que ele passou na adolescência, as questões do pai dele, que marcaram muito a personalidade dele, e todo o sistema de crenças e das convicções que ele tem internas. Betete, você sabe, você antes de tomar uma decisão sobre alguma coisa, você geralmente se baliza por uma tábua de valores, de convicções que você tem internamente. Com certeza. Não necessariamente esta convicção, esses valores, são também comungados por aqueles que o cercam. Então, o Xi tem uma maneira de pensar muito individual, ele tem uma maneira de guardar seus sentimentos e evitar externá-los em função de acontecimentos passados, quando ele era adolescente, e depois no início da carreira dele dentro do partido. Então, hoje, na verdade, nós estamos aí com uma situação muito grave. A economia da China está em decréscimo. À medida que você tem crise interna, uma nova empresa lá no ramo imobiliário está se tornando inadimplente, depois da Evergrande.
você começa a ter problemas internos na economia, você começa a ter questionamentos internos, e aí você pode imaginar o que se passa na cabeça dele, vendo inimigos e ameaças e riscos em todo lugar. Alô Brasil, alô mundo! Olha, eu tenho um recado para você que gosta de saúde e precisa se cuidar mais. A indústria da saúde Brasil, a nossa ISB, pensou em naturopatia, pensou em cursos sobre saúde natural, ISB, Indústria da Saúde Brasil. Tá com pressa? Temos sim cursos intensivos e você poderá já ter aí uma habilitação em poucos meses. Você pode fazer ISB, Indústria da Saúde Brasil, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. O ensino é à distância e no conforto aí do seu trabalho, da sua casa, em qualquer horário. Cuide da sua saúde e cuide do seu futuro, tanto do ponto de vista de ter um corpo saudável, como também de ter uma nova profissão. Sim, você pode se tornar um naturopata. ISB, pensou em naturopatia, em cursos na área de saúde natural? Indústria da Saúde Brasil. Entre em contato aqui com esse telefone, tenha mais informações. Você tem o segundo grau? Não importa a idade que você tem, então. Tendo o segundo grau, você pode começar o curso agora. Você pode fazer de domingo, de sábado, de noite, de madrugada, à tarde, de manhã. Cuide da sua saúde e cuide também do seu futuro financeiro. Já pensou amanhã você atendendo os seus pacientes e recebendo por isso? E ao mesmo tempo cuidando da sua saúde? Ligue agora, ISB, Indústria da Saúde Brasil, Brasil com Z.com.br.